Começamos a edição desta sexta-feira com um assunto muito importante para o setor agropecuário: o orçamento da União para o setor. O Núcleo Econômico da CNA acompanha de perto o que está sendo feito e o repórter André Anelli traz mais informações. Bom dia, André. Bom dia, Marcelo Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do produtor. Eu estou aqui com o Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA e vai nos contar um pouco mais sobre os temas abordados na última reunião do Grupo de Trabalho Econômico aqui da Confederação. Renato, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um dos temas que vocês debateram ali foi o acompanhamento do orçamento da União. Por que entidades como a CNA e outras que defendem os interesses do agricultor devem acompanhar esse orçamento da União? Bom dia. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos os telespectadores. Existe a necessidade de estar acompanhando o orçamento público federal justamente no momento que é o primeiro dos 20 anos que valerá a regra do teto dos gastos do governo federal. Por que isso? A regra aprovada no final de 2016, ela limita o crescimento dos gastos federais acima da inflação. E o que a gente visa com isso? Acompanhando o orçamento geral da União mês a mês, a gente, para propor criação de políticas públicas voltadas ao produtor rural, a gente vai ter que identificar fontes de recursos. E para isso nós estamos avaliando e acompanhando justamente o orçamento geral no que se refere a dados, a gastos que não são efetivamente realizados com vistas a incremento da produção, do fomento, do pesquisa e desenvolvimento da produção agropecuária. Ou seja, a gente está propondo para o governo alguns pedidos, tal como aumento do programa de subvenção de seguro rural, por exemplo, programas de aquisição de governo federal para linhas de PEP, PEPRO para o produtor rural, uma menor taxa de juro para o plano agrícola e pecuário, por exemplo, e isso tem um custo de equalização da taxa de juro da Selic. O governo, em alguns momentos das discussões, ele fala que não pode crescer esses gastos por conta da limitação da regra do teto. O acompanhamento do orçamento que nós estamos fazendo, por sua vez, vai exatamente ao encontro de demonstrar outras fontes de recursos na qual o governo não está gastando ou está gastando mal para melhor realocar esses recursos de acordo com a necessidade do setor agropecuário. Então, por isso que é necessário o acompanhamento par e passo do orçamento da União para saber onde exatamente que o governo federal pode cortar custos, reduzir gastos para aumentar exatamente no que o setor produtivo tanto anseia, que é uma menor taxa de juro, um maior volume de crédito, programa de subvenção de seguro rural e uma política de aquisição do governo federal, uma política de estoques públicos condizente com a realidade da produção agropecuária da safra 2017, por exemplo. Agora, entrando em um desses pedidos aí do setor rural junto ao governo federal, um deles, como você disse, é a redução da carga tributária. De que forma que isso pode ser feito sem prejudicar também o orçamento da União, que é deficitário? Exatamente, a melhor realocação que a gente está trabalhando é do ponto de vista de melhor ponto econômico, para que o produtor não saia lesado, pagando mais tributos, exatamente num momento que a gente sabe que o governo federal não tem mais recursos. Então, a gente está indo buscar propostas de redução de desonerações ou de incentivos fiscais de outros setores que, porventura, não estão sendo bem realocados ou que não estiveram voltados para o benefício social na qual foram instituídos no passado. Ou seja, se tornou uma medida inócua para alguns setores e a gente está pedindo essa realocação, esse reajuste de benefícios tributários para o produtor rural nesse momento que tanto o produtor está ansiando por essas medidas. Agora, a principal medida do governo federal nesse momento é a reforma previdenciária, fazer com que seja de fato aprovada no Congresso e que seja colocada em prática. Como é que essa reforma previdenciária pode impactar nos interesses do produtor rural? Esse foi o terceiro item destacado na pauta da reunião do GT Econômico e ela vai exatamente ao encontro das necessidades do produtor rural e do trabalhador rural. A CNA, junto com o sistema, com as federações, ele pontuou 7 alterações necessárias na proposta inicial do governo federal. O que é isso? O governo federal mandou uma proposta preliminar ao Congresso, nós analisamos e, dentre esse texto, nós verificamos a necessidade de mudar 7 pontos no texto do governo federal. E é isso que a gente precisa, porque para adequar a necessidade
atual do trabalhador e do produtor rural, do empregador rural em todo o Brasil, diante de uma mudança bastante significativa na legislação previdenciária, mas principalmente por conta da necessidade que a gente sabe que tem que ser aprovada a reforma da Previdência, mas assegurando os direitos e os interesses do produtor rural frente a toda a sociedade brasileira. Renato, só para encerrar, e a incidência do IOF para contratos de financiamento? O que foi debatido também aqui no GT? Isso a gente está trabalhando com bastante intensidade, uma discussão, inclusive, com o pessoal do Senado Federal, porque o que nos preocupa, o que vale o alerta para o produtor rural, é a incidência do Imposto de Operações Financeiras, o IOF, no contrato de financiamento acima de 360 dias, em que o produtor, em algum momento, por conta da frustração de safra ou outros problemas, por exemplo, climáticos, que não conseguiu pagar a sua dívida ao final do contrato e renegociou esse contrato. Existem algumas cláusulas que a gente tem que acompanhar e o produtor rural tem que conversar com o gerente do banco principalmente, para que não exista a bitributação, ou seja, a cobrança do IOF sobre todo o contrato renegociado, mas sim apenas daquela diferença em que o produtor está renegociando, porque daí não existe a bitributação. É isso que a gente está acompanhando e falando para os produtores rurais conferirem no ato da renegociação da dívida junto ao seu gerente de banco para ter bastante atenção e não ter um aumento de carga tributária via aumento do contrato a troco de nada. Tá ótimo. Conversei com o Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, que nos contou um pouco mais das pautas debatidas no GT, o Grupo de Trabalho Econômico da Confederação, em reunião nesta quarta-feira. Marcelo Lara, com você no estúdio.